Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta segunda-feira. E hoje, segunda-feira chuvosa, hein? Segunda-feira, 16 de janeiro de 2017. Muito obrigado pela audiência. Uma boa semana para você. Olha, uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta em um córrego no município de São José dos Campos. Um vídeo mostra a fuga de um suspeito, ou dois, né? Foi num carro preto, dois suspeitos. A polícia militar estava no encalço desses indivíduos. O policial deixou a viatura e foi atrás desse indivíduo. Apedrejaram a viatura da polícia militar no município de Taubaté. E atenção, hein? Final de semana de acidente de trânsito, principalmente nas rodovias. O maior acho que foi na rodovia Presidente Dutra, né? Que nós acompanhamos. Acidente, 7 quilômetros de congestionamento. Nós vamos conversar com o capitão Bernardes, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer mais detalhes com relação a essas ocorrências que foram registradas no final de semana. O corpo de uma adolescente encontrado com marcas de violência e foi na tarde deste domingo. Foi em um matagal próximo ao conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares. A primeira morte no Pinheirinho dos Palmares. Tem nem 10 dias, ou tem um pouco mais de 10 dias, né? Que a galera está morando lá. E isso foi em São José dos Campos. A nossa equipe esteve no local e você vai acompanhar agora tudo como aconteceu na reportagem de Débora Carvalho. Na manhã de hoje, o corpo de uma adolescente morta na região leste de São José dos Campos foi velado. Este é o segundo caso de homicídio neste ano na cidade. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Juliane Ramos, de 17 anos, foi encontrado neste córrego, próximo ao conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares, aqui em São José dos Campos. Ainda segundo informações da polícia, a adolescente estava com ferimentos na cabeça e no rosto e não portava documentos. A polícia acredita que a vítima foi agredida várias vezes e que alguns dos ferimentos foram feitos com pedras como essa e pedaços de pau encontrados no local. Segundo a polícia, Juliane morava em São Paulo com os filhos e o marido e teria vindo para São José dos Campos visitar a irmã que mora no conjunto habitacional. Nas redes sociais, os familiares lamentaram a morte da adolescente e pediram por justiça. Ainda não há suspeitos de autoria do crime e a Polícia Civil segue investigando o caso. Tomara que a polícia consiga identificar esses indivíduos e colocá-los atrás das grades. A gente vai mostrar aqui no programa quando a polícia conseguir chegar até esses indivíduos aí. Crime bárbaro, né? E este caso da adolescente é o segundo homicídio em São José dos Campos e o primeiro lá no conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares. Porque o primeiro em São José dos Campos aconteceu na noite da última sexta-feira, foi no bairro Bela Vista. Nós temos imagens, inclusive, do primeiro homicídio registrado em São José dos Campos neste ano. Não dá para ver muita coisa aí, porque não é possível, né? Mas essa é a jovem que vocês acompanham aí. Motivo, polícia investiga para saber o que levou, né, os indivíduos ou o criminoso a praticar esse crime. Segundo a polícia, a vítima era uma garota de programa, 39 anos, que foi morta a facadas. O corpo foi encontrado com perfurações na cabeça, braço e também nas pernas. Ainda não há informações sobre a motivação desse crime aí. E a polícia também está investigando o que teria acontecido com esta jovem. Lamentavelmente, essa é a vida dos policiais, né? Ou seja, essa é a vida dos policiais e, lamentavelmente, mais mortes em São José dos Campos. Não para, começa o ano assim já, né? Durante o patrulhamento na rua Antônio Antico, no bairro Três Marias, em município de Taubaté, é um caso interessante esse. Policiais militares trabalhando, quando eu falei até nas redes sociais aí, do respeito, né? O bandido não tem que ter medo e nem ódio da polícia, o bandido tem que ter respeito, mas para ter o respeito, muita coisa tem que mudar nesse país, né? É a pura realidade. Se a gente tratar a violência com violência, toda ação tem uma reação.
né? Violência gera violência. E a polícia recebeu uma denúncia e durante a abordagem estava acompanhando esse carro, fizeram a abordagem, você está acompanhando esse carro da frente, os indivíduos saíram e os policiais entraram na viela atrás do indivíduo que teria fugido. A viatura ficou ali tranquilamente enquanto os policiais entraram. Presta atenção nesse indivíduo aí, olha, destruindo o patrimônio público, o patrimônio do Estado, né? Olha só. Enquanto os dois policiais estavam lá, um sujeito joga a bicicleta. Olha a falta de respeito com a polícia também. Por isso que eu digo, violência gera violência. Se isso acontece hoje, é porque começou lá atrás. E esse cara aí, ó, de camisa de diversas cores, ele atira uma pedra, já quebrou o vidro traseiro da viatura, joga outra pedra, quebra o vidro lateral. O policial sai ali e fica indignado. Poxa, como é que a gente faz? Aí começam a chegar as viaturas para tentar pegar o indivíduo. Olha só. Bairro Três Marias, município de Taubaté. É lamentável a gente ver uma cena dessa, a falta de respeito para com os policiais. Então, gente, essa violência, para parar isso, é muito complicado, é difícil, porque envolve principalmente a política do nosso país. Se um policial desse vai atrás desse indivíduo, pega o sujeito, numa troca de tiro, mata o cara, aí sim vai dar ibope para alguns órgãos de imprensa. Por quê? Porque o policial matou. Mas isso aí, você já viu isso aí em algum órgão de imprensa? Não, né? Então isso retrata a realidade nua e crua do que acontece no Brasil, do que acontece no estado de São Paulo. E não vamos muito longe. Isso aí é em Taubaté. Olha só. A viatura totalmente destruída. Resultado dessa ocorrência: o sujeito foi preso, tudo bem, mas essa viatura vai ter que ser baixada para fazer reparos. Enquanto isso, a população fica à mercê da bandidagem. E eu não me canso de falar aqui. A polícia trabalha com o recurso que tem. Numa viatura dessa aí, e quando eu cito aqui o Japão como referência, se chegar um policial japonês, um único, na hora, a galera respeita. Por quê? É a cultura. É um país de primeiro mundo. Agora, nós moramos num país onde a roubalheira começa lá de cima, de quem governa o país. Como é que a gente vai mudar isso aí? Complicado, hein? Estamos ao vivo no Facebook. Tomara que prendam esse indivíduo, coloque-o atrás das grades e vá aumentando o sistema carcerário. Daqui a pouco começa a acontecer aí o que está acontecendo nesse presídio aí que a gente já falou aqui no programa também. Viatura totalmente destruída. Vem pra cá. A polícia conseguiu deter 3 homens, 2 foram liberados e um ficou preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma nessa ocorrência aí. Olha, uma colisão frontal envolveu 2 carros e deixou 6 pessoas feridas na tarde de ontem, na altura do quilômetro 140. Isso foi na rodovia Presidente Dutra. Uma das vítimas foi socorrida pelo helicóptero Águia. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos veículos que seguia na pista sentido Rio perdeu o controle e invadiu a pista contrária, ou seja, sentido São Paulo. Bateu de frente com o outro veículo. Todos foram encaminhados para o Hospital da Vila. O acidente chegou a causar 7 quilômetros de congestionamento. Nós mostramos imagens aí, né? Outros acidentes aconteceram, como na SP-50, quilômetro 111, por volta das 9h30 da manhã, envolvendo 2 vítimas. Tem aí alguém para falar com a gente? O capitão Bernardo está aí, né? Deixa eu aproveitar e falar com ele. Capitão, boa tarde. Fala, Tony. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores aí do programa. Final de semana, obrigado pela participação aqui, capitão. Um final de semana com várias ocorrências aí. O bombeiro trabalhou bastante no final de semana, né? O que o senhor tem de informação aí, de um levantamento geral, um balanço geral aí do que ocorreu no final de semana, capitão? Então, Tony, como você bem mencionou,
As ocorrências que mais deram trabalho, né, as ocorrências mais graves, vamos assim mencionar, foram essas de domingo, né? Começando pela manhã de domingo, um veículo perdeu o controle, não se sabe a causa, né? Uma moça, uma condutora aí, por algum motivo perdeu o controle, estava todo sem segurança, mas infelizmente um senhor está bem debilitado já de idade, avançado, não resistiu aos ferimentos, né? Nessa ocorrência, já deslocamos para lá autobomba, comandiária, o DR, Polícia Rodoviária Estadual também trabalhando conosco, o SAMU e o AGA para fazer o socorro dessa vítima. Isso foi por volta das 9h30, chegamos lá por volta das 10 horas, que a 50 ali é uma estrada bem íngreme no tocante às curvas, né? Então a gente vai com toda a cautela para chegar na ponte e fazer o melhor atendimento. E na Dutra, no período da tarde, um horário de pico, né? Essa colisão frontal, que foi mais grave, mas nenhum auto local perdeu o controle, não se sabe a causa, pegou colisão frontal e ocasionando aí 6 vítimas, né? Mas nenhuma vítima risco de morte aí. Então foram essas ocorrências que deram bastante trabalho no tocante a acidente de trânsito, né? Que é a nossa maior estratégia de atendimento atualmente. Com relação à chuva, capitão? Essa foi o que mais chamou a atenção. Com relação à chuva, teve alguma ocorrência ou não? Não, nenhuma ocorrência que chama a atenção. Foi tranquilo, inclusive agora. Deu uma chuva meio madrugada, choveu forte agora, mas foram chuvas sem ventos, nenhuma que veio a ocasionar o acionamento do corpo de bombeiros aí. Está bem tranquilo, mas isso é uma época de chuva, né? Então nós estamos toda a nossa equipe preparada, já para operação de chuvas intensas, material pronto. Caso venha a ser acionado, seremos a Pronto Resposta trabalhando junto com a prefeitura aí, que muito nos apoia nessas emergências. Capitão, obrigado pela sua participação aí e tomara que o final de semana que vem, né, seja um pouco mais calmo. E essa semana toda aí seja calma. Uma boa segunda-feira para o senhor, um bom início de semana a todos aí da corporação. Obrigado, capitão. Valeu, Tony. Obrigado, um prazer, um abraço a todos aí. Chama o intervalo que a gente volta já.